Olá, boa noite. Meu nome é Karine, sou aluna do professor Celso Salgado, da matéria Gestão de Micro e Pequenas Empresas. O grupo é composto por Ellen Santos, Luiz Felipe Magalhães, Rafael Saraiva e eu, Karine Wagner de Oliveira Correia. Somos alunos da Universidade Veiga de Almeida. Bom, vamos dar início aqui, né? A gente está falando sobre microempreendedor individual, ou seja, MEI. O MEI é um empregador autônomo que deve exercer pelo menos uma das atividades pré-estabelecidas, não podendo ter filiais. Está limitado a um faturamento anual de 80 mil ou 6.750 por mês de operação, caso a empresa não seja aberta em janeiro. E pode ter até um funcionário contratado. Não pode ter participação como sócio, administrador ou titular de nenhuma outra empresa. Passa a atuar como pessoa jurídica. As vantagens de ser MEI. No caso, você sendo MEI, você sai da informalidade, ou seja, facilidade de se tornar pessoa jurídica, sem burocracia e sem custo com taxa de abertura. Acesso ao programa de auxílio do governo e pode participar de licitações. Se a empresa crescer, o MEI se torna uma empresa de médio porte e a data de início permanecerá sendo a mesma, dando acessos a mais clientes e, consequentemente, tendo maior credibilidade. Vamos lá. Auxílio maternidade, auxílio doença, previdência, abertura de conta corrente como pessoa jurídica e acesso a diversas linhas de crédito, tributação simples, declaração de renda simplificada, podendo ser feita apenas uma vez por ano, e apoio através de cursos e treinamentos com valores acessíveis e até mesmo de forma gratuita. Bom, agora a gente vai dar início aqui à parte do Pronamp, tá? Que vai ser com o Rafael. Bom dia a todos, eu sou Rafael Saraiva, eu faço parte da turma de Ciências Contábeis do Social Salgado de Pequenas Empresas. A minha parte no trabalho é sobre o Pronome. O Pronome foi um programa que surgiu por causa da pandemia do coronavírus. Ele surge como uma tentativa de auxiliar as micro e pequenas empresas, que são a maioria das empresas no cenário nacional e as mais afetadas. E o Pronamp consiste em um benefício para empresas que faturam de R$360 mil até R$4.800.000 ao ano e que foram constituídas até 2019. O Pronamp tem esse objetivo: pegar essas empresas de um faturamento reduzido, mas que são os maiores empregadores no cenário nacional. Ela não tem separação entre lucro real ou lucro presumido, é independente. O benefício se dá da seguinte forma: até 50% do capital social ou 30% do faturamento proporcional, os dois ou maior, de 2019. As condições são as seguintes: o prazo máximo de pagamento é de 36 meses, mais a taxa Selic de mais 1,25% ao ano, com carência de até 8 meses para pagar a primeira parcela. O governo exige que as empresas mantenham o mesmo número de empregados durante todo o período do empréstimo. De certa forma, o próprio Pronamp surgiu desta forma, né, para tentar manter os números de cidadãos empregados. As instituições financeiras que aderirem ao Pronamp poderão requerer a garantia do Fundo Garantidor de Operação, o FGO, garantido por lei, pela Lei 12.087 de 2009 e admitido pelo Banco Central, em até 100% do valor da operação. As operações de crédito poderão ser utilizadas para investimentos em capital de giro isolado ou associado ao investimento. O que isso significa? Significa que as micro e pequenas empresas poderão usar os recursos obtidos para realizar investimentos, adquirir máquinas e equipamentos, realizar reformas ou pagar suas despesas operacionais, salários dos funcionários, honrar os seus pagamentos de conta, como luz, aluguel, a compra de matérias-primas e mercadorias diversas. Já.
A reportagem escolhida por mim é sobre a precarização no mercado de trabalho e como a tecnologia tem afetado é, o emprego no século XXI. Como todos vemos, né, no nosso dia a dia, com os Uberes que já estão gerando bastante polêmica por não terem direitos trabalhistas, até o pessoal que tem um sofrimento ainda maior no meio físico, né, que são o pessoal que faz entrega de bicicleta, que é o Uber Eats, que é Rappi, e a evolução tecnológica, as novas formas de fazer negócios, é, não, não, não acompanharam a nossa legislação, né? Deixar a nossa legislação um pouco para trás, gerando um déficit aí para um certo nicho de pessoas que trabalham para algumas empresas, entretanto, não gozam das leis trabalhistas, que é um direito de todos. Acredito eu que cabe ao sistema judiciário nacional, ao governo, se readequar às condições sociais que nós vivemos e criarem leis mais justas e que englobem todos os setores. Foi. Boa noite, professor. Meu nome é Luiz Felipe, sou aluno da Veiga de Almeida, Tijuca, e estou cursando sua matéria de gestão de micro e pequenas empresas. E esse trabalho é a atividade número 1 desse semestre, 2021. Então, sobre as reportagens que o senhor abordou, eu fiquei com a reportagem da PEC que estava circulando na Câmara, que a PEC tratava de que para suprir os valores que estão sendo gastos com a pandemia, né, de auxílio emergencial e outros gastos, eles teriam que cancelar, retirar a dedução do imposto de renda e o incentivo ao MEI, né, prejudicando, ao meu ver, muito as pequenas e médias empresas, as micro e pequenas empresas que fazem parte do MEI, e pessoas autônomas, que no caso, um exemplo, eu não tenho empresa, eu sou Uber e sou MEI, então prejudicaria muito essas pessoas. Acredito que muitas pessoas deixaram a informalidade por conta dos benefícios que o MEI dá, né? Isso até linkando um dos tópicos que o senhor falou do trabalho também é sobre MEI. Então, MEI é um incentivo muito grande para as pessoas saírem da informalidade, entendeu? Ele te dá muitas vantagens, como por um custo baixo, a mensalidade do MEI é bem barata, você consegue ter um INSS, consegue ter algumas vantagens, por exemplo, eu tenho desconto em plano de saúde, uma coisa que se eu não fosse MEI eu não teria, entendeu? A legalização do seu negócio eu acho que é uma das principais vantagens, né? Benefícios de direitos previdenciários, o apoio técnico do Sebrae, onde tem cursos, vamos falar mais para frente do Sebrae, mas enfim, a gente dá um apoio técnico muito importante, você paga menos tributos, você tem crédito para microempreendedores em bancos, como a Caixa, Banco do Brasil, você poder ter um funcionário legal, se você quiser, se eu quisesse contratar um funcionário para minha empresa, eu poderia assinar a carteira dele. Então, eu acredito que se fosse barrado os incentivos ao MEI, muita gente iria voltar para a informalidade, né? Ser informal e não prestar mais contas. Isso não seria nem bom nem para as pessoas nem para o governo, que o governo deixaria de receber, né? E as pessoas deixariam de ter um INSS, uma aposentadoria, deixariam de ter benefícios. Bem, professor, falando um pouco agora da Lei Complementar 123, ela é uma lei responsável pela implementação do Simples Nacional, o regime de recolhimento mensal de impostos e contribuições, simplificado, em que a atribuição é menor em relação aos seus outros regimes. Dispõe de obrigações acessórias trabalhistas e previdenciárias, preferência nas licitações públicas e possui regras em especiais
para protesto de títulos, como de redução de taxas e possibilidade de pagamentos com cheque. Inclusão de 8 tributos em uma única forma de cálculo e pagamento de redução de custos trabalhistas. Em algumas situações que impedem as empresas de optar pelo Simples Nacional. Empresas que faturam mais do que 4,8 milhões ao ano. Empresas obrigadas a optar pelo regime do lucro real. Empresas que possuem sócios que residam no exterior. Empresas que realizam cessão ou locação de mão de obra terceirizada, Empresas que possuem débitos com INSS ou fazendas públicas federal, estado ou municipal. Meu nome é Ellen dos Santos, a matéria é Gestão de Micro e Pequena Empresa, professor Luiz Celso Salgado Ferreira, eu sou do curso de Direito no campus Barra. Eu vou falar sobre a dívida pública. A dívida pública compreende todo o financiamento que o governo faz destinado aos gastos públicos que não é possível cobrir com impostos. Esta dívida pode ser interna, quando a arrecadação acontece dentro do país, e externa, quando o empréstimo vem de uma instituição estrangeira, como a FMI, por exemplo. Os gastos públicos são financiados em boa parte por meio das receitas com impostos que são arrecadados, mas que não cobrem todas as despesas. Para financiar a parte que não consegue ser arrecadada, é preciso tomar capital emprestado, onde o governo emite títulos públicos para a captação de dinheiro em troca de uma remuneração aos investidores. A dívida no setor público aumenta conforme as receitas do governo conseguem cobrir menos os seus gastos, ou que seja preciso aumentar os gastos, principalmente em época de recessão na economia. A dívida pública aumenta conforme as receitas, com os impostos conseguem cobrir cada vez menos as despesas do Estado. No Brasil, a emissão e a gestão de títulos públicos de toda a dívida acontece por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, sendo o Ministério da Fazenda o órgão responsável. No ano de 2017, a dívida pública brasileira se encontrava em valor equivalente a 74,04% do PIB, enquanto em 2016 a dívida correspondia a 69,95% do PIB do país. Em relação à reportagem, que também fala da dívida pública, segundo a reportagem do Editorial Econômica, a dívida pública cresce até o fim da década, mas isso não é novidade para ninguém, que temos um Estado gastão, inchado e ineficiente. Quanto ao primeiro ponto, o desequilíbrio foi acentuado com a chegada da pandemia, tanto do ponto de vista de menores receitas com atividades econômicas fracas, quanto de maiores despesas vinculadas à situação da saúde e à criação de auxílios temporários. Mas esse desequilíbrio não começou em 2020, longe disso. Nossa questão fiscal complicada é muito anterior a isso. Já em 2014, o governo brasileiro passou a gastar mais do que arrecadava. A diferença negativa ficou na casa de 100 bilhões a partir de 2016 e passou de 800 bi em 2020, ano da pandemia. Atualmente, chegamos a 90% da dívida pública em relação ao PIB. 10 anos atrás, estavam um pouco mais da metade disso. E segundo o que as previsões indicam, a não ser que uma guinada muito positiva ocorra, de hoje até 2030, podemos ver a situação se deteriorar consideravelmente mais. Parte da explicação do artigo está relacionada ao engessamento do orçamento público. Mais de 90% das despesas são obrigatórias e não podem ser cortadas. O governo não tem dinheiro suficiente para cobrir esses gastos e precisa se financiar emitindo a dívida pública. É isso, gente. Obrigada.